Imagine um estado de espírito em que nada, absolutamente nada consegue te abalar. Nem a fúria de um chefe, nem as decepções do dia a dia, nem as críticas mais duras de quem te rodeia. E se eu te dissesse que isso não é apenas uma fantasia distante, mas algo que você pode alcançar agora, através de 5 princípios milenares que o budismo nos ensina? Vivemos em um mundo onde a pressão nunca para. Somos bombardeados por desafios, medos e expectativas impossíveis, mas e se existisse um caminho secreto para navegar por tudo isso com serenidade imperturbável? Hoje, você vai descobrir 5 princípios budistas profundos, não aqueles ensinamentos superficiais que você já ouviu antes, mas verdades poderosas que, quando aplicadas, te tornam inabalável. Prepare-se para mudar a forma como você lida com o mundo, porque, ao final deste vídeo, você não será mais a mesma pessoa. Ravi era como qualquer um de nós. Ele acordava todos os dias sentindo o peso do mundo em seus ombros. O trabalho nunca parecia suficiente, as cobranças vinham de todos os lados, e as decepções pessoais o seguiam como sombras. Naquela manhã chuvosa, ele percebeu que algo dentro dele havia quebrado. Ele estava esgotado física, mental e espiritualmente. Você já se sentiu assim? Como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando, e por mais que você tente consertar, nada funciona. Esse era o estado de Ravi. As coisas que ele costumava amar não traziam mais alegria. As pessoas com quem ele se importava pareciam distantes, e, no fundo, ele se perguntava: por que nada dá certo para mim? Cansado de lutar contra o que parecia ser uma correnteza invisível, Ravi ouviu falar de um mestre Zen, um monge conhecido por sua sabedoria silenciosa e profunda. Sem pensar 2 vezes, ele decidiu que precisava de respostas. Precisava de algo que o ajudasse a enfrentar o que parecia incontrolável em sua vida, precisava encontrar paz. Depois de dias de caminhada, Ravi finalmente chegou ao templo, um lugar simples, cercado pela natureza, onde o tempo parecia não existir. Seu coração estava pesado com dúvidas, mas algo dentro dele ainda acendia uma chama de esperança. Ele sabia que este era o último lugar onde ele poderia encontrar a cura que procurava. Quando Ravi finalmente se ajoelhou diante do mestre, ele não sabia o que dizer. Como explicar o caos dentro dele? O medo, a ansiedade, as decepções que carregava. Com a voz trêmula, ele perguntou: mestre, por que a vida parece tão cruel comigo? Como posso me proteger desse sofrimento constante? O mestre o observou em silêncio por um longo momento, e então disse algo que pegou Ravi de surpresa. O que você vê como sofrimento, outros veem como lição. O que você sente como dor, outros reconhecem como crescimento. A vida não é sobre o que acontece com você, mas sobre como você reage a ela. Ravi, a primeira lição que você precisa aprender é sobre o poder que você entrega aos outros quando permite que as palavras deles te dominem. Se você deixa que insultos te toquem, você se torna prisioneiro das emoções dos outros. Eu entendo, mestre, mas e como posso controlar o que sinto quando alguém me machuca com suas palavras? Parece impossível. Rebateu Ravi, ainda sem conseguir entender. Deixe-me te contar uma história. Muito antes de você nascer, em uma época de grandes impérios e reis, existiu um sábio chamado Bodhidharma. Ele era um mestre budista cujas lições ecoam até hoje. Certa vez, Bodhidharma viajou para a China, onde foi recebido com desconfiança e desprezo pelos cortesãos do imperador. O imperador, em sua arrogância, achava que poderia impressionar o sábio ao contar suas grandes obras, quantos templos havia construído, quanto dinheiro havia doado para a causa budista, quantos monges ele sustentava. Ele acreditava que suas ações o tornavam um grande seguidor do Dharma. Mas quando ele perguntou a Bodhidharma, esperando elogios: e qual será a minha recompensa por todos esses méritos? O mestre respondeu com frieza: nenhuma. Suas ações, feitas por vaidade, não têm valor espiritual verdadeiro. Furioso por ter sido insultado em sua própria casa, o imperador o ofendeu. Disse que Bodhidharma não passava de um louco, um impostor que não compreendia o verdadeiro poder. Mas Bodhidharma não demonstrou reação. Ele permaneceu em silêncio absoluto, como se as palavras do imperador não o tivessem tocado. Ravi, o que você acha que aconteceu ali? Perguntou o mestre. Ravi, confuso, respondeu: Bodhidharma estava ignorando o insulto? Não, Ravi. Ele não ignorou, ele simplesmente não aceitou. Quando alguém te oferece um presente e você não o aceita,
a quem o presente pertence? Mestre Zen, sorrindo respondeu. Bodhidharma sabia que o insulto não era dele. Era uma criação da mente do imperador, e se ele não o aceitasse, o insulto jamais teria poder sobre ele. Ele permaneceu em paz, enquanto o imperador se consumia com sua própria raiva. Isso, Ravi, é o controle emocional. As palavras dos outros só têm impacto se você permitir que tenham. Quando você entende que os insultos são como presentes que você não precisa aceitar, você se liberta. E essa é a primeira lição. A forma como reagimos a insultos define seu impacto. Não deixe que as ofensas dominem suas emoções. Deixe-as onde elas pertencem e na mente de quem as proferiu. Lembre-se, Ravi, como disse Lao Tzu, aquele que conquista os outros é forte, aquele que conquista a si mesmo é poderoso. O verdadeiro poder está em dominar suas próprias emoções. Seguindo a jornada depois de um dia de reflexão, Ravi ainda tinha muitas dúvidas. Com um coração ansioso, ele perguntou ao mestre: Mestre, por que sempre que vejo alguém alcançar o que eu desejo, eu sinto esse incômodo dentro de mim? Essa sensação amarga de que eles têm algo que eu nunca conseguirei, eu odeio me sentir assim, mas não consigo evitar. Ah, Ravi, o que você descreve é um sentimento que todos experimentamos. A inveja é como uma chama que arde em nosso coração, mas o segredo está em como você escolhe usá-la. Deixe-me te contar uma história. Há muitos anos, existiu um jovem chamado Li, que, assim como você, sentia inveja. Ele via Wei, outro jovem da vila, prosperar. Wei era talentoso, tinha uma bela casa, era respeitado por todos. E cada vez que Li o via, ele sentia seu coração queimar de raiva e frustração. Li passava os dias consumido por essa amargura. Ele pensava, por que ele tem tanto e eu tão pouco? Por que o sucesso sempre foge de mim? Mas, ao invés de agir, Li ficava paralisado pela inveja, deixando que ela drenasse sua energia. Um dia, Li decidiu buscar o conselho de um velho sábio que morava nas montanhas. Ele caminhou por dias até finalmente encontrar o sábio em uma caverna isolada. Desesperado, ele perguntou: por que eu sinto tanta raiva ao ver o sucesso dos outros? Por que não posso alcançar o mesmo? O sábio ouviu em silêncio, e depois de uma longa pausa, respondeu: você está olhando para o sucesso da forma errada, jovem Li. A inveja é como um espelho sujo que reflete de volta a sua própria frustração. Mas, se você limpar esse espelho, verá que o sucesso dos outros pode ser uma fonte de luz, uma inspiração para a sua própria jornada. O sábio então deu um conselho a Li. Ao invés de olhar para o sucesso de Wei com amargura, observe seus passos. Aprenda com o que ele fez. Use a chama da inveja como combustível, não para destruí-lo, mas para impulsioná-lo. Cada vitória de Wei é uma prova de que o sucesso é possível, e, se é possível para ele, também é para você. Li começou a mudar. Ele não se deixava mais consumir pelo sucesso de Wei. Ao invés disso, cada vitória de Wei se tornava um incentivo para que ele próprio buscasse melhorar. Ele aprendeu com o caminho de Wei, mas criou seu próprio. E com o tempo, alcançou seus próprios sonhos. Ravi, refletindo após ouvir toda a história, questionou o sábio: então, a inveja não precisa ser um peso? Mestre Zen, sorrindo e com toda a bondade no coração respondeu: exato. A inveja, quando usada corretamente, pode ser o maior motivador de todos. Não é o sucesso dos outros que te impede, Ravi, mas a forma como você o vê. Ao transformar a inveja em inspiração, você muda o foco para si mesmo e encontra dentro de você a capacidade de crescer. Lembre-se, o sucesso dos outros não diminui o seu, ele apenas prova que há um caminho. Use-o para se motivar, e não para se destruir. Como disse Confúcio, quando vemos homens de valor, devemos pensar em nos igualar a eles. Quando vemos homens de caráter contrário, devemos voltar nossos olhos para dentro. Ravi, intrigado e tentando absorver todo o conhecimento, seguiu perguntando: mestre, tenho uma última dúvida. Eu entendo como controlar minhas emoções e transformar a inveja em motivação, mas e como faço para lidar com pessoas que parecem existir apenas para me desafiar? Aqueles que me frustram ou me ofendem? Como posso encontrar algo de valor nessas interações? Mestre Zen olha para a superfície calma do lago, como se visse além das águas.
Ele sorri gentilmente e responde: Ravi, a resposta está exatamente nas pessoas que mais te desafiam. Todos que cruzam nosso caminho são professores, especialmente os que provocam nossas maiores reações. Permita-me compartilhar a história de um grande monge chamado Milarepa. Milarepa foi um dos maiores mestres do Tibete, conhecido por sua sabedoria e compaixão, mas poucos sabem que ele começou sua jornada de maneira muito diferente. Em sua juventude, movido pela raiva e pelo desejo de vingança, Milarepa usou feitiçaria para causar a morte de muitos de seus inimigos. Após realizar esses atos sombrios, Milarepa foi consumido pela culpa. Ele percebeu que, ao tentar destruir os outros, estava destruindo a si mesmo. Desesperado por redenção, ele procurou o grande mestre Marpa, em busca de ensinamentos que pudessem purificar sua alma. Marpa, sabendo do passado sombrio de Milarepa, não facilitou sua jornada. Ao contrário, o tratou com frieza, dando-lhe tarefas aparentemente impossíveis. Mandou-o construir e reconstruir uma torre de pedra várias vezes, apenas para depois ordená-lo a derrubar tudo e começar de novo. Milarepa sentia-se humilhado e exausto, mas decidiu suportar. A cada tarefa, Milarepa foi forçado a confrontar sua própria impaciência, orgulho e raiva. Ele começou a entender que não era Marpa quem o estava punindo, mas sim sua própria mente. O verdadeiro mestre, ele percebeu, estava em seu interior. O mestre Marpa então, finalmente explicou toda a verdade. Eu não estava testando suas habilidades, Milarepa, mas seu espírito. Cada pedra que você carregou foi uma lição, eu fui apenas o espelho, refletindo suas fraquezas, para que pudesse enxergar o que precisava ser purificado. Ravi então, com os olhos brilhando de emoção, começava a repensar em toda a sua vida e como ele lidou de maneira errônea nos problemas que a vida lhe apresentava. O mestre, percebendo a angústia de seu discípulo, continuou: Ravi, como Milarepa aprendeu, os desafios que enfrentamos com outras pessoas não são sobre elas, eles são sobre nós. Essas pessoas, por mais difíceis que sejam, são nossos professores. Elas nos mostram onde ainda temos trabalho a fazer em nosso coração e em nossa mente. O desafio está em perceber que a resistência e a frustração que sentimos são oportunidades disfarçadas de lições. Então, aqueles que me incomodam mais, são na verdade os que mais têm a me ensinar? Respondeu Ravi, tentando absorver tudo aquilo. Mestre Zen, acenando com a cabeça, continuou: exatamente, quando você começa a ver o mundo dessa forma, ninguém é seu inimigo. Todos são seus mestres, especialmente os que te desafiam. Eles revelam os pontos cegos que você não vê em si mesmo, e, ao aprender a lidar com esses sentimentos, você desenvolve paciência, compaixão e uma sabedoria mais profunda. Como disse Shantideva, onde existiria a chance de cultivar a paciência, se não houvesse pessoas de má índole? Agradeça a quem te desafia, pois sem eles, você nunca poderia crescer. Após todas as lições profundas que recebeu do mestre Zen, Ravi sentiu um grande peso se dissipar de seus ombros. Ele compreendeu que o verdadeiro poder estava dentro dele, em como reagir aos desafios e às emoções que surgiam. Ao final de sua jornada de aprendizado, Ravi decidiu transformar cada ofensa em uma oportunidade de crescimento, cada sentimento de inveja em motivação e cada interação desafiadora em uma lição valiosa. A serenidade que o envolvia era palpável, ele finalmente se sentia livre. Com um sorriso genuíno, ele percebeu que a felicidade não dependia do que os outros diziam ou faziam, mas de sua própria escolha de ver o mundo com compaixão e sabedoria. Ravi se despediu do mestre com gratidão, sentindo-se pronto para enfrentar a vida com uma nova perspectiva. Ele sabia que os desafios continuariam a surgir, mas agora, em vez de se sentir oprimido, ele os encararia como professores, sempre disposto a aprender e a evoluir. Assim, sua jornada não terminava, mas apenas começava, cheia de novas possibilidades e um coração leve.